No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos meditar essa noite do versículo 3 até o versículo 17. João capítulo 2, versículo 3 ao 17. Os irmãos encontraram, amém? Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Senhor meu Deus, meu Pai, essa é a tua palavra, ela por si só já fala aos nossos corações, mas nessa noite nós precisamos, ó Pai, aprender mais de Ti, nós precisamos da Tua revelação. Eu quero, Pai, pedir, Pai, que o Senhor venha eliminar do nosso meio toda distração, tudo que não é do Senhor, ó Pai, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor e que nós estejamos concentrados totalmente nesta palavra e naquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém? Acredito que os irmãos viram lá no banner do culto de hoje. Eu pedi a Gisele para fazer um banner especial, um banner diferente, com o tema da mensagem de hoje: purifique a sua casa. Nessa ocasião aqui eu quero falar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre ciclos e sobre também purificação. A nossa vida, ela é formada de ciclos, ciclos que têm os seus inícios, ciclos que têm os seus meios, ciclos que têm os seus fins. Que ciclos são esses? São os períodos que nós passamos na nossa caminhada em busca de cumprir o nosso propósito de vida, o nosso propósito com o Senhor, os nossos sonhos pessoais, a nossa trajetória familiar. Tudo na nossa vida tem um ciclo. Quer ver um exemplo melhor? Que nós estamos aqui encerrando praticamente um ciclo, que é o ano de 2025, e estamos próximos a iniciar outro ciclo, que é em breve o ano de 2026, se assim Deus permitir, se Jesus não voltar antes. E o próprio Jesus, na sua caminhada, especialmente a trajetória ministerial, ele teve os seus ciclos, ele teve a sua vida ali, teve os seus momentos, os seus períodos até começar a exercer o seu ministério. Acredita-se que Jesus iniciou o seu ministério próximo dos 30 anos de idade, o que vai revelar uma necessidade de preparação, uma necessidade de estar pronto para exercer esse ministério, a necessidade de uma vivência primária antes de começar a exercer aquilo que Deus queria que ele exercesse de missão aqui na terra. Até mesmo a hora de chegar ali, o seu momento de agir. O próprio capítulo que nós lemos aqui, João 2, vai mostrar, se você ler aí um pouquinho antes, que Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele havia acabado de realizar o seu primeiro milagre, que foi o casamento em Caná da Galileia, aquela passagem conhecida de nós, em que Jesus transforma a água em vinho. Então ele estava ali iniciando o seu ciclo ministerial. E apesar de no texto ele afirmar para sua mãe Maria, lá em João 2, de 1 a 12, que ainda não era chegada a sua hora, ele vai ali dar algumas instruções, e ali depois vai acontecer o milagre da transformação da água em vinho. Então, a partir dali,
ele está iniciando o seu ciclo ministerial e a sua trajetória nessa terra de milagres, de curas e a sua missão propriamente dita. Então, diante disso, quando nós observamos esse texto, nós vamos ver que Jesus está diante de um período importantíssimo na trajetória dos judeus, que era a festa da Páscoa. E aí, ele agora vai chegar no templo, e quando ele chega a esse local, ele vai se deparar com diversas irregularidades. Ele vai ver ali pessoas dentro do templo, vendendo animais para o sacrifício. Ele vai ver cambistas trocando dinheiro a juros altos. E ele vai ver pessoas usando o templo de passagem como atalho. E diante dessas irregularidades, ao se deparar com esse cenário, Jesus então ele vai tomar algumas atitudes. Primeiro ele vai confeccionar um chicote de corda, depois ele vai derrubar as mesas, depois ele vai mandar tirar as coisas do templo. E aí nós vemos também ali, né, que os discípulos, diante daquela atitude de Jesus, eles vão observar aquilo que Jesus está fazendo e eles vão se lembrar de uma palavra que o salmista escreveu, né, que o zelo da tua casa me consumirá. Então eu quero perguntar para você essa noite, para mim e para você, o que nós podemos extrair desse texto? O que nós podemos aprender com esse texto? Como que nós vamos aplicar isso aqui que foi falado aqui, que nós lemos, na nossa realidade? Partindo aqui desse breve panorama que foi feito desse texto, eu quero convidar você a entrar comigo aqui nessa jornada para nós acharmos juntos essa resposta, para nós mergulharmos nessa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida, amém? Então, primeiro eu quero tratar aqui do templo como casa. O período do texto que nós lemos aqui, se você ler aí, não sei como é que está na sua Bíblia, na Bíblia tem o título desse período: Jesus purifica o templo. E aí nós vamos analisar aqui essa palavra e nós vamos partir do seguinte conceito: do templo como casa de Deus. E aí, diante disso, do templo como casa de Deus, eu quero te encorajar nessa noite a ter as mesmas atitudes que Jesus teve aqui nesse texto, dentro da sua casa, purificando a sua casa. E quando nós falamos de casa, talvez você pode se perguntar: mas o que tem a ver o templo, pastor, com a minha casa? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que a palavra de Deus, ela deixa claro que o Senhor, Ele não precisa de templos, de casas feitas por mãos humanas para habitar. 1 Reis, capítulo 8, 27, deixa ali uma pergunta: mas será que de fato Deus poderá habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Isso era Salomão fazendo uma oração, falando com Deus. Você vai ver também no Novo Testamento, em Atos capítulo 7, versículo 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso era Estevão falando no momento em que ele estava sendo apedrejado. E aí a palavra vai dizer que mesmo assim, Deus ele não só autoriza a construção do templo, como também promete ali a Davi que a descendência dele iria construir aquele templo, para que esse templo seja a casa de oração. E aí a palavra também vai dizer que nós, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, dito isso, lida essas palavras aqui, fica clara uma coisa para nós aqui: que Deus, Ele é onipresente, Deus, Ele é onipotente, Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele faz todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas, amém? E assim como Deus é um Deus trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos constituídos em trino, sendo formados de Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus da paz
os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, dentro dessa perspectiva, meu irmão, minha irmã, a palavra que nós lemos aqui, esse texto base de João, do capítulo 13 ao 17, ele vai nos revelar alguns princípios importantes que Jesus, ele aplicou esses princípios ali na purificação do templo. E Jesus executando esses princípios fundamentais para a realização dessa purificação, para que o propósito de Deus, a ação de Deus, o propósito dele seja cumprido nessa terra, ele está nos encorajando a tomar essas atitudes. Você vai ver ali que Jesus, ele corrigiu quando ele confeccionou os chicotes. Jesus, ele destruiu aquilo que era profano quando ele derruba aquelas mesas com dinheiro. Jesus, ele vai mandar tirar aquelas coisas de dentro do templo, ou seja, vai mandar eles abandonarem de vez tudo que é profano. E os discípulos, eles se lembram de continuar zelando pela casa de Deus. Amém? Então, voltando aqui ao princípio, dos ciclos, Jesus iniciando o seu ministério, iniciando a sua trajetória, ele identifica aquelas irregularidades. E ele não só identifica, mas como ele toma atitudes para combater essas irregularidades. E nós, eu e você, precisamos nos espelhar naquilo que Jesus fez dentro dos nossos ciclos de vida. Amém? Dentro daquilo que nós temos como propósito. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você deseja iniciar o seu próximo ciclo, seja o próximo ano, seja começar um novo empreendimento, uma nova empreitada, qualquer ciclo que você vai iniciar, se você iniciar esse ciclo dentro dos princípios de Deus, você precisa aplicar isso em sua vida. Esses 4 princípios aqui: o princípio da correção, o princípio da destruição do profano, o princípio do abandono do profano e o princípio do zelo pela sua casa, que é também a casa de Deus. Amém? Deus habita na sua casa lá, amém? Deus habita dentro do seu coração, amém? Então você é casa de Deus, a sua casa é casa de Deus, a nossa igreja é a casa de Deus, e nós precisamos aplicar esses princípios na nossa vida, amém? E primeiro eu quero falar aqui do princípio da correção. E aí, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós aprendamos a aceitar a correção do Senhor. Se você for analisar a Bíblia, quando você estuda ela, você vai ver mais de 50 passagens que falam sobre correção. Mas eu quero me ater aqui a Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Abre por gentileza comigo aí, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, o capítulo 12, até o versículo 4 até o versículo 13. Aqui você vai ver, meu irmão, minha irmã, princípios fundamentais aqui de correção do Senhor. E nós precisamos aplicar esses princípios na nossa vida, na nossa caminhada. Hebreus 12, do 4 ao 13, vai dizer o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois Ele nos corrige, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada,
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, esse princípio da correção. Deus é nosso Pai, Deus ele é nosso Pai espiritual, e Ele nos corrige através dessa palavra, como filhos. Então, se nós queremos iniciar um ciclo da forma correta, nós precisamos corrigir tudo que está errado, corrigir, tirar do nosso meio tudo que não é do Senhor. E até mesmo a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 23, 13 e 14, vai dizer: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E aí eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a sociedade está perecendo, pois os seres humanos da atualidade, eles estão sendo criados sem limites, e tudo que é sem limite tende a ser prejudicial. Correção é também estabelecer limites. Correção é estar firmado no Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos corrigir a nossa rota. E aí eu quero perguntar para você, por qual caminho você tem andado? Eu quero perguntar, a sua rota, ela está alinhada com a rota do Senhor? Será que esse plano que você tem feito para o próximo ano, para o próximo ciclo, para a próxima temporada, ele está alinhado com os princípios do Senhor? Está alinhado com a palavra do Senhor? Nós vemos aqui que rota certa é aquela que nos leva ao caminho do Senhor. Hebreus 12:10, pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da santidade. Então, caminho correto, plano bom é aquele que gera santidade, é aquele que nos leva para perto do Senhor, é aquele que nos leva para a presença do Senhor. Então nós precisamos aprender a ser corrigido pelo Senhor, mas também corrigir coisas que estão erradas na nossa casa, corrigir os nossos filhos, corrigir os nossos pais, corrigir os nossos familiares e levá-los também para perto do caminho do Senhor. Mas nós só vamos ter aptidão para corrigir depois que o Senhor nos corrigir. E essa palavra, ela diz que a disciplina de Deus é para o nosso próprio bem. Lembra quando seu pai e sua mãe chamavam a sua atenção quando você era adolescente, ou chama até hoje, e aí você acha ruim? O próprio texto vai dizer que no início a correção, ela não parece ser boa, mas depois, futuramente, ela vai produzir fruto de justiça. Então aceite, meu irmão, a correção do Senhor. Aceite, minha irmã, a correção do Senhor. Segundo princípio, é o princípio da destruição do profano. A destruição de todo tipo de ídolos, de todo tipo de profanação. 1 Samuel 7:3 diz: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará você das mãos dos filisteus. Amém? Então nós, recebendo a correção do Senhor, nós precisamos também corrigir as nossas atitudes, porque não tem como corrigir, não tem como, aliás, não é possível querer ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes velhas do passado. Decida ficar firme no Senhor, meu irmão. Ainda em Hebreus, não sei se você deixou sua Bíblia aberta, a Bíblia está dizendo: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está usando o exemplo aqui de Esaú, que trocou a bênção do Senhor, trocou aquilo que Deus tinha para ele por um prato de lentilha, um prato de comida, meu irmão, minha irmã. Na hora do desespero, na hora da fome, o irmão dele foi e passou a perna nele, e ele vendeu a bênção dele por um prato de lentilha. E aí eu quero perguntar, qual é a profanação, qual é o ídolo que você precisa retirar da sua casa? Qual é o prato de lentilha, o prato de comida que está tentando roubar a sua bênção do Senhor? Você precisa identificar isso, você precisa buscar ao Senhor. Atos 19, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Esse texto se trata de pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam se convertendo, e ali eles identificam aquilo que está errado na vida deles, e agora eles vão destruir aqueles livros de profanação, livros de magia que valia muito dinheiro. Eles queimam aqueles livros, eles destroem totalmente. Então o que você precisa destruir? E quando eu falo destruir, é destruir no sentido literal, porque se nós somos de Deus, se nós estamos caminhando para a santificação, nós não temos que ter nenhum tipo de patuá, nenhum tipo de amuleto da sorte, nenhum tipo de imagem de santo, porque santo é só o Senhor e ninguém sabe falar com exatidão como o Senhor é. Nós temos que destruir todo tipo de coisas que estão profanando o nosso relacionamento com Deus. Nós vemos aí imagens de Jesus branquinho, dos olhos azuis, cabelo liso, mas ninguém sabe falar realmente como Jesus é. E ainda por cima, historiadores, arqueólogos acreditam que ele tinha uma ascendência árabe e que ele era queimado de sol. Então, como que ele era, branquinho, com a pele, macinha, um homem que andava no sol quente o dia inteiro. Então, muitas vezes nós fazemos imagens, mas nós só vamos ver, eu falei isso hoje com os juniores aqui na escola dominical, nós só vamos ver o Senhor o dia que nós estivermos na eternidade, o dia que nós estivermos na Nova Jerusalém celestial. Então nós precisamos destruir do nosso meio todo tipo de item relacionado à idolatria, todo tipo de item relacionado à profanação. Nós não acreditamos em horóscopo, nós não acreditamos em superstição. Você pode passar embaixo da escada à vontade, você pode pisar numa rachadura à vontade, não vai te acontecer nada se você serve o Senhor dos Exércitos. Amém? Então nós precisamos ter essa identificação e destruir tudo que é profano. Jesus chegou, meu irmão, minha irmã, virando a mesa. Você acha que o cinto dói? Você acha que a vara de goiaba dói? Jesus confeccionou um chicote de corda. Você imagina como que ele chegou lá naquele momento? Você acha que ele estava calminho? Ele não estava calmo. Ele chegou lá para corrigir, olha, eu estou imaginando, isso é uma imaginação minha, estou iniciando o ministério, o propósito do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração, não é casa de negócio. E a sua casa, meu irmão, minha irmã, a sua casa literalmente falando, e a sua casa espiritual, que é o seu corpo, precisam da correção do Senhor e precisa que seja tirado todo tipo de profanação. Precisa ser destruído de uma vez. E não só destruído, nós precisamos também exercer o princípio do abandono do profano. Porque eu já vi várias coisas. Você quer ver um exemplo? Pessoas que no calor da emoção pega, estava vendo um vídeo esses dias, um homem com um cigarro na mão e uma garrafa de bebida. Ele fala, não vou mais beber. E aí quebra aquela garrafa. Eu não sei, se ele voltou a beber, se não foi, se Deus quiser, ele foi liberto pelo Senhor. Mas eu já vi várias vezes pessoas quebrarem garrafa de bebida, queimarem ali carteira de cigarro,
Só que passa dias e dias, a pessoa cai e volta naquele mesmo local. Então não basta somente destruir, nós precisamos passar por algo mais forte, por uma transformação mais profunda. E aí muitas vezes nós destruímos essas coisas que são palpáveis, mas nós não abandonamos os costumes na nossa mente, não abandonamos os costumes do nosso coração e até mesmo nas atitudes. Quer ver um exemplo de uma pessoa que pecou, mas precisou ser moldado pelo Senhor para que ele abandonasse de vez aquilo? Davi. A Bíblia relata lá em 2 Samuel capítulo 11, 12, que Davi ele caiu em adultério. Ele adulterou com Betseba e mandou matar o marido dela, tentando ocultar o pecado dele, tentando ocultar aquele adultério. E aí a Bíblia diz que enquanto ele calou esses pecados, os ossos dele se envelheciam, como o sol estivesse ressecando os ossos dele. A dor era tanta de dentro para fora, que ele precisou se ajoelhar e fazer uma oração ao Senhor. E aí ele vai dizer no Salmo 51, 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que mais à frente, no versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer o seguinte: eu e você nascemos na iniquidade, eu e você nascemos no pecado. Talvez alguns de nós nasceram em lar não cristão, não tivemos a oportunidade de ser criado na presença do Senhor, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o coração puro, ele não nasce do dia para a noite, ele é criado, ele é gerado pelo Senhor a partir do momento que eu e você dobramos o nosso joelho no chão, reconhecemos a nossa condição de miserabilidade. Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu não passo de pó da terra, eu não passo, ó Pai, de um miserável. Então quando nós reconhecemos essa dependência do Senhor, o Senhor ele vem e começa a gerar no meu e no seu coração essa pureza. Nós precisamos viver a vida de consagração ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Purifique a sua casa, em nome de Jesus, amém? Purifique o seu coração, purifique a sua mente. Nós precisamos renovar a mente, como Romanos vai dizer lá, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas que nós devemos nos transformar diariamente. Quer dizer, diariamente, um exercício diário, é um culto racional, dizendo: Senhor, renova a minha mente, me ensina a pensar como o Senhor pensa. E aí para isso nós precisamos romper com algumas coisas, romper com tudo que é profano, com tudo que é pecaminoso, com tudo que possa estar entulhando a casa de Deus, coisas injustas, coisas impróprias, ambientes profanos, amizades profanas. Nós precisamos romper, porque isso tudo é entulho, querido. Isso tudo nós precisamos fazer igual Jesus, é virar a mesa e tirar da casa do Senhor, amém? É abandonar de vez, quando ele está dizendo: ó, tira da casa do Senhor. O recado era claro, só com a correção e só com a virada de mesa o pessoal já deveria entender o recado. Mas Jesus ele faz questão de dizer: tira isso da casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é casa de negócio. Em outra versão vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Então talvez você está precisando tirar coisas da sua casa, a casa propriamente dita, no sentido literal, mas também a casa espiritual, que é a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo. E aí é onde entra o princípio do zelo pela casa do Senhor. Depois que nós exercitamos o princípio da correção, depois que nós exercitamos o princípio da identificação ali, do abandono, depois que nós exercitamos o princípio da destruição, nós precisamos continuar zelando pela casa do Senhor, amém? Nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos zelar pela casa de Deus em todas as suas esferas. Efésios 2, eu gosto muito dessa palavra,
porque essa palavra ela vai mostrar para nós, ela vai nos revelar o que nós temos que ser, o que nós somos como igreja. Eu e você temos uma identidade de povo de Deus, amém? E aí Efésios 2, 19 a 22 vai dizer assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Você está sendo edificado aqui, meu irmão, minha irmã, para ser casa de Deus, para ser como um edifício bem ajustado, para ser morada do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração, ele habita dentro de você. Então zele pela casa de Deus, mas zele também pela sua vida espiritual. Efésios 4:30 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus, ele habita em nós e ele se entristece quando nós pecamos ou quando nós fugimos dos princípios de Deus. Ele se entristece. Quem aqui gosta de ficar triste? Alguém gosta de ficar triste? Ninguém gosta de ficar triste. E o Espírito Santo, ele se entristece, mas a palavra está dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apaguem o Espírito. E aí, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que assim como a palavra ela relata lá em Levítico 6,13, dizendo que o fogo queimará continuamente sobre o altar e ele não deve ser apagado, da mesma forma Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não apaguem o Espírito. Ou seja, com isso ele está aqui mostrando que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele é como uma chama acesa no nosso coração, e para que toda chama ela se mantenha acesa, para que a chama se mantivesse acesa lá em Levítico, no altar do Senhor, é preciso lenha para queimar, é preciso gordura de sacrifício. E aí você sabe, meu irmão, minha irmã, o que significa essa lenha? A lenha é quando nós nos entregamos diariamente ao Senhor, é quando nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, encha a minha vida com teu fogo do Espírito Santo, que o teu Espírito seja um fogo no meu coração. E o sacrifício é quando você decide abandonar o pecado, é quando você decide abandonar tudo que está errado e viver uma vida de constância diante de Deus. Quando você faz a combinação da busca em oração, a busca na santificação, então o fogo do Espírito Santo ele arde no seu coração. É o zelo da presença de Deus, é o zelo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Te mostrando o caminho que você deve seguir. E aí, como nós lemos aqui, nós somos seres trinos também, no espírito, alma e corpo. Eu falei aqui do zelo do Espírito, mas é preciso também que você zele pela sua alma. É preciso zelar pela nossa alma. A alma é de onde provém os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E muitas pessoas têm abastecido a sua alma com os combustíveis errados, com as fontes erradas. Quer ver um exemplo? A pessoa fala: não, eu estou estressado, hoje eu vou beber até cair. Aí a pessoa bebe até cair, está abastecendo a alma de forma errada. A pessoa está triste, sem resposta, decide se entupir de remédio, vai lá no mercado clandestino, compra um monte de antidepressivo, se entope de remédio sem prescrição médica e vive uma vida cada vez mais afundada nas fontes erradas, nos combustíveis errados. Existem pessoas que até mesmo se entregam para outras pessoas, entregam seus sentimentos, as suas emoções e depositam isso em outras pessoas. Nós temos que ser, meu irmão, minha irmã, como o salmista escreve lá no Salmo 42, 1 e 12:
Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O salmista, meu irmão, minha irmã, podia estar passando o que for, mas a alma dele abastecia com a presença de Deus. A alma dele abastecia é na palavra, é na oração, é na consagração, é na vida no altar. Assim como a corça suspira pelas águas, a alma do salmista anseia. E a sua alma, meu irmão, minha irmã, você anseia pela presença de Deus? Será que se Jesus Cristo viesse aqui hoje, ele ia achar que hoje uma alma sedenta por Deus, aleluia? Será que ele ia achar? Tenha sede de Deus, meu irmão, minha irmã. Busque ao Senhor, dobre o seu joelho no chão, como a palavra diz, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Há esperança, meu irmão, minha irmã, que a sua alma seja como o salmista escreveu, no Salmo 23:3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A alma dele podia estar angustiada, ele podia passar pelo vale da sombra da morte, mas o refrigério da alma dele vinha do Senhor. E ele não pede algo momentâneo, ele fala: Senhor, o Senhor vai me guiar pelo caminho da vereda e da justiça. Amém? Então nós precisamos ter esse zelo e zelar também pelo Espírito. Ele também corresponde a nós termos uma vida de não sermos preguiçosos com as coisas do Senhor. Olha o que Romanos 12:11 diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Nós precisamos ser firmados no Senhor. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que é difícil, às vezes, eu também passo por isso. Eu sei que às vezes você vai ler a Bíblia, começa aquela abrição de boca, começa a vir aquele sono. Eu sei que às vezes você vai dobrar o seu joelho no chão, e aí você nem lembra mais de palavras que você ia falar, e parece que a sua oração não dura nem um minuto, mas você precisa ser fervoroso de espírito, perseverando no Senhor e servindo a Ele. Amém? Continua firme, meu irmão. A presença do Senhor, a caminhada com Deus é uma caminhada de disciplina, e nós precisamos ter essa disciplina no Senhor. Mas eu quero dizer também aqui da purificação no sentido literal, como eu falei. Purifique a sua casa, aplica esses princípios também de, até mesmo literalmente, limpeza e organização. Organize a sua casa, tira aquele monte de roupa que não usa mais, doa para alguém que está precisando, doa para o bazar da igreja. Desfaça daquela coisa velha que está lá jogada no canto, acumulando espaço. Faça uma limpeza nos seus contatos de telefone. Eu fiquei abismado, todo final de ano eu faço isso. Eu tento fazer uma limpeza geral. E aí, antes de casar, coincidiu que eu já estava no final do ano, e aí eu fui fazer uma limpa nos meus contatos. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi que tinha mais de 1000 contatos no meu celular, inútil, não servia para nada, eu não conversava com a pessoa, não ligava, estava ali só ocupando memória do telefone, espaço. Então experimenta fazer isso na sua casa, na sua vida. Tira coisa para jogar fora, libera espaço. Às vezes quer passar, tá cheio de coisa. Não tenha na sua casa quartinho de bagunça, meu irmão. Tira isso da sua casa. Se tiver uma coisa lá que você precisa guardar, organiza então a bagunça, mas não deixa bagunçado não. Compra uma prateleira, coloca lá, joga fora. Às vezes a gente tem essa mania, não, isso aqui eu vou precisar algum dia, o dia nunca chega, e só fica lá ocupando espaço. Purifique a sua casa, amém? Tira esse monte de coisa velha em nome de Jesus. Marido, joga aquela cueca velha furada fora. Joga aquela meia velha fora, renova o guarda-roupa. Aquela camisa que era vermelha e já está cinza porque perdeu a cor, joga fora. Joga fora aquele tênis, já colou a sola do sapato,
10 vezes, joga fora, compra outro. Amém? Ô glória! Black Friday já passou, mas tem promoção ainda aí. Amém? Purifique a sua casa. Nós temos que fazer disso um estilo de vida, aplicar isso diariamente na nossa vida. Amém? Jesus, ele, em outras versões desse texto, você vai ver que vai narrar que pessoas estavam passando dentro do templo para lá e para cá. Era como se fosse o seguinte: o templo tinha virado uma bagunça mesmo. Era alguém vendendo pomba de um lado, cambista trocando dinheiro a juros do outro lado, e ainda por cima pessoas passando de um lado para o outro. Era como se não tivesse essa rua aqui do lado, e a pessoa aqui da frente precisasse acessar a rua de trás, e aí tivesse uma porta aqui, outra aqui, a pessoa passava com o carrinho de mão, passava com o neném no colo, passava para lá e para cá. A casa de Deus não é bagunça, amém? Casa de Deus tem que ter organização. Casa de Deus é um lugar de oração. E aí, sabe o que Jesus está falando com isso aqui? Que a vida com Deus é uma decisão. A vida com Deus é compromisso. As pessoas estavam usando a casa de Deus como atalho, passando para lá e para cá. E muitas vezes alguns de nós usamos a vida com Deus como atalho. Então eu quero te falar nessa noite: não faça das coisas de Deus um atalho para facilitar a sua vida. Não busque somente nos momentos em que é conveniente. Mas a casa de Deus, meu irmão, minha irmã, a casa de Deus é um lugar de oração. A casa de Deus é um lugar da habitação do Espírito Santo. É um lugar de consagração. É um lugar de intimidade, amém? É um lugar de relacionamento com Deus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Aplique esses princípios na sua caminhada. Aplique esses princípios na sua vida. Princípio da correção, princípio da destruição do profano, princípio do abandono ao profano e o princípio do zelo pela casa de Deus. Amém? Eu perguntei no início do culto se Deus habita na sua casa, se Deus habita no seu coração. Deus, ele habita aqui, mas ele habita lá na sua casa também, e ele habita no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você para um momento de oração nessa noite, mas um momento de oração, de dedicação, o seu compromisso pessoal com Deus, onde você vai identificar aquilo que precisa ser renunciado nessa noite, aquilo que precisa ser deixado nessa noite, aquilo que precisa ser feito para que esses princípios possam ser aplicados na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui com muito amor, muito carinho a igreja ao altar do Senhor, para nós orarmos juntos aqui no altar, aqui na presença de Deus, e que você possa fazer esse compromisso com o Senhor nessa noite, esse compromisso de consagração, esse compromisso de falar como o salmista falou: Senhor, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Ti. Então eu quero perguntar para você o que precisa ser corrigido na sua vida. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que precisa ser destruído, que está profanando a sua caminhada com Deus. Eu quero perguntar o que precisa ser abandonado de vez na sua mente, no seu coração. E eu quero convidar você a, como os discípulos se lembraram: o zelo da tua casa me consumirá. Você vai viver a sua vida, todos os seus dias, na presença de Deus. Amém? Então coloque a mão no seu coração e comece a orar ao Senhor. Fale com o Senhor nessa noite aquilo que você precisa deixar. Fale com Ele aí agora, pede a Ele fortalecimento. Fala com Ele: Senhor, eu quero, Pai, que o Senhor me corrija. Eu quero, Pai, também aprender a corrigir as minhas rotas. Senhor, eu quero aprender, ó Pai, a destruir tudo que é profano. Eu quero aprender, ó Pai, a abandonar tudo que é profano, Pai, mas eu quero também ser alguém que zela pela Tua casa.
Você é templo do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo habita na sua vida, o Espírito Santo habita na sua casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, ó Pai, nós oramos, ó Pai, aqui, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito, ó Pai, entre, Pai, sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai. Nessa noite nós queremos a purificação do Senhor, ó Pai. Nós queremos iniciar, ó Pai, o novo mês, ó Pai, o novo ciclo, ó Pai, o novo ano, ó Pai, corrigidos, ó Pai, pelo Senhor, tendo uma conduta correta no Senhor. Nós, ó Pai, queremos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, destruindo tudo que é profano, ó Pai, tudo que não é do Senhor, e nós queremos abandonar também, ó Pai, tudo que é profano, tudo que não é da Tua vontade, abandonando da nossa mentalidade, abandonando do nosso coração, ó Pai, e nós, ó Pai, queremos sair daqui hoje, ó Pai, aptos, ó Pai, a ser alguém que zela pela presença do Senhor, alguém que tem sede do Senhor, alguém, ó Pai, que busca pela Tua presença. Derrama a Tua unção sobre a Tua igreja, derrama o Teu Espírito, a Tua graça, Pai, que se levante aqui, ó Pai, os Teus soldados, os Teus exércitos, ó Pai, que se levantem aqui, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, purificados do Senhor, ó Pai. Senhor, nessa noite nós oramos, ó Pai, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, ó Pai. Nós reconhecemos que nascemos na iniquidade, mas nós cremos na purificação pela palavra do Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa continuar ministrando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Então aplaude o nome do Senhor e pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém.